Bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Márcio Leonardo. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, a todos os nossos queridos internautas. Satisfação, alegria, mais uma terça-feira a gente participar aqui do quadro Check-up no Rádio, trazendo temas relevantes de quem quer viver muito e viver com saúde, né? E você pode interagir conosco, 99205-3030, 99205-3030. Esse é o nosso WhatsApp, você pode fazer perguntas ao Dr. Belísio. Dr. Belísio, é comum ouvirmos com frequência a relação de idosos com quedas. Algumas pessoas perguntam por que depois de uma queda o idoso se debilita mais, fica mais propenso a outras doenças. Essa relação queda-idoso, idoso-queda, é preciso muita atenção? Muito comum ouvir, quem nunca ouviu, né? Pois é. Fulano, depois que caiu, minha avó ou um idoso conhecido, depois que caiu não é mais a mesma. Depois que caiu, piorou, não consegue, ou fulano morreu de uma queda, né? Foi a óbito por causa de uma queda. A gente vê exemplos até de pessoas nacionalmente conhecidas, né? Vez por outra tem um ator que sofre uma queda, cai, uma pessoa importante, enfim. A verdade é que o idoso ele tem um risco maior de complicar com qualquer coisa. E ele tem um risco maior de cair. Então, juntam-se as duas coisas. Ele tem mais vulnerabilidade de cair porque ele tem uma tendência a ter menos massa muscular, ele tem uma tendência a ter um equilíbrio alterado. Quando a gente envelhece, os mecanismos de reflexos, assim vamos dizer, para que você mantenha a sua postura, eles são lentificados. O idoso cai porque ele enxerga menos, porque ele toma menos, porque ele toma medicamentos que podem favorecer quedas, porque ele tem uma saúde mais debilitada, porque ele tem dor nas pernas, porque ele tem doenças no próprio labirinto, que é quem comanda o nosso equilíbrio, porque ele anda com um calçado às vezes inadequado, que tem alterações de marchas decorrentes do envelhecimento. Então ele tem mais vulnerabilidade de cair. Então isso faz com que ele caia mais naturalmente. Além disso, ele tem as questões de saúde. Ele tem um osso mais fraco, né? Um osso com tendência à osteoporose. A osteoporose é uma doença que a gente não sente nada, só sente quando fratura o osso, né? Quando quebra o osso, é que seu osso é fraco. Inclusive, é uma das doenças silenciosas que a gente tem com maior risco de complicações, principalmente em idosos, né? Quando fratura o osso, o idoso não volta a ser mais a mesma pessoa, a depender de como é que ele era antes. Se ele tem uma saúde, goza de uma saúde boa, ele se cuida, ele periodicamente visita seu médico, ele faz seus exames de rotina, ele faz prevenção de queda, ele está pronto para qualquer coisa, inclusive se ele cair, ele se recupera bem. Mas se é um idoso com muitas comorbidades, idoso que não fortalece as pernas, que ele não trata a questão do equilíbrio, que ele negligencia a cirurgia de catarata, não enxerga bem, que ele se automedica e às vezes toma medicamentos que favorecem quedas, às vezes mesmo sem saber. Ele tem uma massa muscular vulnerável, o rim dele já não funciona bem. Esse idoso tem um risco maior de cair e ele complica mais quando cai. As complicações das quedas, elas vão desde a morte, como você falou, passando pelas sequelas da queda, né? Comumente a gente diz, olha, a queda, quando ela não mata, ela sequela, né? Para ser mais preciso. E de fato assim? E é assim. A principal causa de mortes por causas externas em idosos são as quedas, né? O adulto jovem é por acidente de trânsito, por outras causas. O idoso ele morre por causas externas. Causas externas, leia-se que não é por doença, por infarto, por AVC, por alguma outra coisa desse tipo. É queda, são quedas. E há uma estatística de que 30% das pessoas que sofrem uma queda, das pessoas idosas que sofrem uma queda, elas caem, 30% cai de novo no mesmo ano. Ou seja, um grande fator de risco para você cair é você ter caído no último ano, nos últimos 6 meses. Inclusive é uma coisa que as famílias devem observar.
Não, ele sofreu uma quedinha, mas foi só uma quedinha leve. 30% cai de novo. E uma nova queda é um risco de fratura. 10% desses idosos fraturam. E fratura, que eu digo, fêmur, crânio, fraturas que podem incapacitá-lo para manter a mesma mobilidade, fraturas que podem incapacitá-lo que podem levá-lo a complicar outras doenças. Então a gente tem que ter essa ideia de que caiu uma vez, ele pode cair de novo. Observar se caiu no último ano, mesmo que tenha sido uma quedinha, sabe? Observar se, por exemplo, ele anda dentro de casa segurando nas paredes, se quando ele fica em pé ele fica tonto, quando ele anda ele pende, se a panturrilha dele, a batata da perna está ficando mais fina, isso é sinal de pouca massa muscular, se a visão dele está boa, se ele se queixa de alguma coisa de equilíbrio, tem uma famosa labirintite, e não deixar ele ficar usando qualquer medicamento, nem deixar ele muito parado durante o dia. Então isso são observações que as famílias devem estar atentas, não negligenciar. A queda, quando não mata, ela leva a sequelas que são, como eu falei, sequelas de uma fratura, de não voltar mais a andar. Ele pode até não morrer durante a queda, ou na cirurgia, ou no pós-operatório, mas ele fica com dor crônica. 70% dos idosos que caem, eles ficam com dor pro resto da vida. Boa parte deles não conseguem andar porque desenvolvem um medo desproporcional a cair de novo. Eles têm um medo, a gente vê muito comumente as pessoas desenvolverem esse transtorno fóbico pós-queda. Metade deles desenvolvem algum grau de não consegue mais andar porque fica com tanto medo de andar, que não consegue mais andar. Isso aumenta o risco dele cair de novo. É como se fosse um estresse pós-traumático. Ele teve o trauma da queda e não consegue mais, o medo é tão intenso que ele não consegue mais andar. Então ficam sequelas de dor, de não conseguir mais andar, de diminuição da capacidade de locomoção. Consequentemente ele vai limitar a sua vida, ter depressão, ele vai perder mais massa muscular ainda, atrofiar mais ainda, ele vai aumentar o risco de cair de novo. Então, Geraldo, a queda, ela pode levar ao óbito diretamente, fraturar um crânio, faz hemorragia intracerebral e morre por um traumatismo craniano. Fraturar um fêmur é uma cirurgia de grande porte, esse indivíduo, às vezes com a saúde fragilizada, ele tem um risco muito maior da cirurgia. A própria cirurgia pode ter complicações como qualquer cirurgia simples, como infecção, fazer uma trombose, fazer um AVC, e assim por diante. Então ela pode matar, ela pode levar o indivíduo a morrer ali pela própria queda, ou ter sequelas que façam ele não morrer de parar o coração, assim vamos dizer, mas ficar morto socialmente, sem conseguir ter perder a capacidade, a vitalidade que ele tinha antes. Eu não sei se com base, o senhor pode me corrigir aí, se com base nas estatísticas que o senhor falou de um ano para o outro, de uma queda para outra queda, a segunda queda, a possibilidade de que a segunda queda ela seja pior do que a primeira, em vários pontos de vista, né? Nas consequências, na situação da queda, na estratégia do idoso. Então a segunda queda provavelmente pode ser pior do que a primeira nos anos subsequentes. Isso, assim, vai depender de várias variáveis, né? Uma coisa que a gente sempre pergunta quando o indivíduo cai é como foi que ele caiu. Lógico, a gente precisa ali ajeitar aquele arranhão, às vezes um corte, fazer uma sutura, tratar aquela dor, mas fundamental a gente perguntar como ele caiu. Caiu por quê? Porque desmaiou? Então a gente vai pensar, será que não foi alguma coisa no coração, no cérebro? Não, caiu porque ele desequilibrou, porque ele escorregou. Não, ele caiu porque ele já vinha muito tonto e ele sofreu essa queda. Não, ele caiu depois que ele começou a tomar determinada medicação. Não, ele caiu quando ele ia no banheiro, ele acorda 10 vezes à noite para ir no banheiro, ele ia no banheiro, ele tem um vexame para urinar, ele tem uma urgência para poder urinar, uma incontinência urinária do tipo urgência. E quando ele fica em pé, ele fica tonto, ele foi rápido no banheiro à noite, ou escorregou na urina, ou ficou tonto e caiu. Então a gente tem esse mecanismo de queda, vai nos fornecer informações
para uma nova queda, para a gente poder intervir nessas situações, mas também vai dar uma ideia de como é que foi a gravidade da queda. Não, ele bateu a cabeça, né? Então vai depender das variáveis de como é que foi a queda, mas estatisticamente o indivíduo que cai, ele tem o risco, isso é fato, ele cai muito mais, ele cai uma vez no último ano, tanto que na avaliação da consulta, a gente avalia também o risco desse paciente, dessa pessoa cair. A primeira pergunta que se faz é: caiu nos últimos 6 meses? Caiu no último ano? Porque ele tem um fator maior para cair. A gente vai dar uma atenção mais específica para aquilo. Então, a sua pergunta se a segunda queda é mais grave, é mais grave em termos de consequências. Ele vai ter mais medo ainda de andar, aquela dor que ele ganhou da primeira queda, pode desenvolver uma nova dor. Agora, em termos de mortalidade, assim, vai depender muito de como é que são essas quedas, de como é que esse indivíduo sofreu a primeira, porque às vezes a primeira foi um acidente, ele vinha e foi atropelado e quebrou um fêmur, né? Então, a segunda pode ser por uma outra causa, e aí a gente vai depender dessas variáveis. Mas que ele vai cair mais, o risco dele cair mais é muito maior. Aqui no 992053030, o ouvinte faz aqui uma lembrança, né, exatamente sobre o tema das quedas, que na casa dela tá informando que a mãe dela ela usa algumas estratégias para evitar quedas, né, adaptando banheiro. Ela fala que tem adaptações de banheiro, adaptações de sala. Adaptações ao ambiente do idoso é necessário e fundamental? Você veja que na minha fala até agora eu não falei nisso, né? Em adaptações, mas não é à toa, foi proposital. Porque as pessoas acham que prevenir queda é só ajeitar o ambiente. Não também, isso é uma obrigação. Você tem um banheiro adaptado, não vai botar um idoso num banheiro que o piso é escorregadio, quando molha ele vai cair, tem que botar barra de apoio, às vezes até, eu digo, um tamborete para ele tomar banho sentado, se for o caso, aquelas cadeiras de banho, tirar box, o próprio piso da casa, ele tem que ser um piso não muito liso, evitar passar cera antigamente, não sei hoje se ainda mais, o pessoal encerava muito, né? Acho que hoje é menos, né? Bota mais cera, é menos. Tirar móveis do meio da casa, deixar um vão livre para ele poder andar sem obstáculos, né? Se a casa for irregular com batente, tentar colocar um corrimão, fazer rampas, tentar deixar esse idoso em um ambiente seguro para quedas, né? Casa de idoso ela tem que ser segura. Inclusive tem um site na internet, pode colocar no Google, Casa Segura. Lá ele vai dar orientações até das adaptações, da fechadura, que o interruptor tem que ser ao lado da rede ou da cama para que quando ele levanta ele acenda, de evitar ir no banheiro liso. Ele diz como é que você tem que adaptar o banheiro. Então, eu não falei até agora porque as pessoas têm que entender que o que mais faz o idoso cair são os fatores intrínsecos. É a tontura, é a visão, é o remédio que ele toma que facilita a queda, é a artrose do joelho que ele não tratou, que ele sente dor e dificulta a marcha, é as pernas fracas que ele não fortalece as pernas, passa o dia parado, sentado. São os fatores que o indivíduo tem, que isso é o que faz ele cair. Fatores internos e não externos. Internos, exatamente. Mas os externos são os mais fáceis e rápidos de você resolver. Por isso que eu digo, é a obrigação. Você tem que ter uma casa segura. Todo idoso tem que ter uma casa segura. Agora vocês têm que prestar atenção, vocês que eu digo, os idosos, os familiares de idosos, têm que prestar atenção no convívio, se ele está pendendo, como eu disse, segurando nas paredes, se ele a vista dele ele não consegue mais enxergar um obstáculo, se tem muito brinquedo no meio da casa de algum neto, fio no meio da casa, se tem animal doméstico que ele possa tropeçar, se ele anda num quintal muito irregular, tem que deixar esse quintal mais plano, as plantas que ele vai aguar, tem que ser ali, ele não precisar se abaixar, não andar com balde de água, quando chove, sai juntando a água da bica, escorrega, cai, as donas de casa ter muito cuidado quando for lavar,
a casa não andar em piso molhado. Então esses são fatores que a gente vai, de maneira geral, todos os idosos têm que seguir isso. Agora, os fatores intrínsecos, a gente tem que fazer uma intervenção para que ele melhore a massa muscular, fazer uma intervenção no treino de marcha e equilíbrio, na fisioterapia, para que ele possa aumentar a amplitude do passo dele, não andar se arrastando, fazer uma intervenção de tirar um medicamento que é o que está fazendo ele ter queda de pressão e ficar tonto e cair, fazer uma intervenção que ele possa enxergar, tratar a visão dele, tratar o problema no labirinto dele. Isso é o que mais o idoso faz cair. Mas os fatores externos eles são muito importantes, porque estatisticamente o idoso ele cai dentro de casa e principalmente no banheiro. Ou seja, é melhor se antecipar a situação. Sem dúvida, prevenção de quedas é uma coisa que às vezes passa batida. A gente fala muito em, assim, eu digo passa batida não por nós, mas a sociedade em geral, eu quero mudar meu estilo de vida para evitar de ter um infarto. Tudo bem, adulto jovem e tal, mas idoso ele tem que ter um estilo de vida saudável, mas ele tem que também ter uma prevenção de cair, que queda mata, é tão grave quanto um câncer, é tão grave quanto um infarto, é tão grave como outras doenças que são mais conhecidamente graves, né? Então, a gente vem aqui exatamente para alertar a gravidade que é uma queda no idoso e alertar de como fazer para se prevenir. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp 99205. Deixa eu trazer aqui agora aqui no Panorama 95, vamos ouvir. Bom dia, Marcos. Bom dia. Eu gostaria de saber, doutor Belísio, fazer essa pergunta a ele, porque tem de tempo em tempo assim o meu joelho inflama. E assim, durante o dia a dia, assim, a rotina normal, quando eu dobro ele tipo estrala. Aí, só que, tem, assim, mesmo quando ele desinflama, ele continua assim. Quando eu dobro a perna, ele fica estralando, dando um estralo. Eu gostaria de saber o que poderia ser. E também essa inflamação, porque ele inflama. Tempo em tempo ele inflama. Antes do senhor responder aqui essa pergunta, tem uma outra fala aqui da nossa ouvinte, diz o seguinte: minha mãe é totalmente lúcida, tem 78 anos, porém muito teimosa, temos muito medo dela sofrer uma queda. A teimosia também é um fator aí determinante, doutor Belísio? A primeira pergunta, a principal causa de dor osteoarticular, com edema, com inchaço, desinflamada, é a artrose, né? O desgaste das juntas. Então deve ser avaliado melhor, examinado, se for necessário um exame complementar de imagem, um raio-x, alguma coisa assim, para poder se propor uma intervenção. Mas a pergunta foi o que é que pode ser. Provavelmente a principal causa é a artrose. Pode ser outra? Pode, mas a conhecidamente mais famosa é a osteoartrose, o desgaste das juntas. No joelho, geralmente, se a pessoa tiver obesidade, já começa perdendo peso e fazendo fortalecimento daquela estrutura com musculação, com fisioterapia supervisionada. A segunda pergunta é sobre a teimosia no paciente que tem que é idoso e que não quer seguir as recomendações. Por isso que eu digo, o principal fator de risco é tratar as causas intrínsecas. Será que essa idosa ela é teimosa para não querer um banheiro adaptado, para não querer deixar de lavar a casa? Mas será que ela está fortalecendo as pernas dela? Porque a fraqueza na perna faz mais ela cair, lógico. Se ela se colocar em risco, ela vai cair. Mas já que eu não consigo vencer a teimosia, vamos tentar aqui ajustar o que pode ser ajustado, fortalecer as pernas, tirar os medicamentos que podem dar queda, tratar a visão dela, ver se tem osteoporose, o osso dela é mais vulnerável de fraturar, tratar essa osteoporose. E aí, nessas intervenções, a gente vai avaliando, porque às vezes por trás dessa teimosia tem algo, tem um transtorno do humor, tem uma depressão, tem uma distimia, tem alguma coisa que talvez a terapia possa resolver,
a psicologia possa resolver. A gente vai treinando, convencendo essa pessoa a diminuir a exposição aos riscos, né? Mas daqui para lá é importante que todos os fatores intrínsecos, para que se ela vier a cair, o osso esteja bom, ela consiga, o músculo ter um reflexo melhor, a estrutura está melhor para minimizar a queda ou evitar essa queda. Então a teimosia às vezes é confundida muito com não, é a personalidade dele. Não, é porque isso tem que ser melhor. Tem que ser investigado. Tem que ser melhor visto, às vezes até com uma avaliação de um profissional da psicologia, ou mesmo na consulta a gente identifica que não é só a teimosia, mas ele está mais irritado, ele está com outras alterações que, juntando, quando a gente faz uma avaliação do humor dele, ele tem uma doença, um transtorno do humor, que às vezes precisa de um medicamento, e aí o medicamento ele fica bom e adere melhor. O tratamento de depressão, um dos principais objetivos é o paciente aderir melhor às intervenções que são propostas, aos medicamentos que são propostos, aderir melhor àquilo que possa estar colocando a vida dele em risco, inclusive a exposição a quedas, né? Dr. Belísio, muito obrigado e até a próxima semana. Eu que agradeço, até a próxima semana, se Deus quiser.